Fala, meus amigos, família Tricolor, ótima semana pra você. Estou esperando aqui, se sai alguma notícia do Marcos Leonardo. Já são 20 para 7, quase 15 para 7, até agora nada. Mas tem até amanhã, né? Janela de transferência fecha amanhã. Vamos ver, quem sabe amanhã, no nosso vídeo de amanhã, a gente fala que o São Paulo fechou. Aliás, não sei se vocês viram, eu sigo algumas páginas, porque na verdade assim, eu sigo várias páginas de vários clubes, né, de torcedores de vários clubes, assim, de páginas de canais como o meu aqui, que fazem análise, os reacts, o pessoal eu falei pra vocês, né, que eu curto, eu gosto de assistir vários clubes, não só do São Paulo, mas e eu tava vendo a torcida do Santos indignada com o Marcos Leonardo, porque ele não saiu muito bem lá, né, e aí a informação que eles estão divulgando, o pessoal do Santos, esses torcedores, é que o Santos consultou para ver se ele queria voltar e não quis. Então o pessoal tá meio com raiva dele lá. Mas em todo caso, vamos esperar porque tem que definir no máximo até amanhã, porque a janela fecha nessa terça-feira. Quero agradecer aos amigos do Pix, Jonas, Lucas e João. São 3 irmãos. Eles mandaram uma mensagem para mim no Pix. Muito obrigado, fiquei feliz. O pessoal que sempre aqui apoia o canal. Vou deixar para você aqui, cadê o QR Code? Vou deixar o QR Code aqui para você, se você quiser ajudar no Pix. Os amigos que colaboram, tudo é revertido para o canal, a gente reverte para o canal, né? Para pagar o aluguel aqui do escritório, as contas do escritório, comprar equipamentos de edição, programas de edição, então tudo é para o canal. Não é pra gente continuar criando conteúdo pra você. E na descrição do vídeo tem o nosso Apoia-se também, tá? O São Paulo anunciou oficialmente o Mailton. Eu vou passar uns detalhes, umas informações, mas amanhã eu queria passar pra vocês os números desse cara, porque o São Paulo contratou um jogador que não fez só gol no Corinthians, que nem contratou o Rai Ramos, né? E não era também empresariado pela empresa do Rafinha. Esse cara que chegou, mesmo ele não sendo um garoto, tem 27 anos, ele tem ótimos números e o São Paulo contratou um jogador, parabéns, que tá vivendo o melhor momento da carreira. Então eu fiquei com uma expectativa muito boa em relação a esse jogador aí, o principal jogador da Chapecoense na Série B. Barulho, mas a Série B. Gente, Série B, eu não vejo tanta diferença assim no futebol brasileiro de Série A para Série B. Tanto que a gente sempre costuma dizer aqui, né? Não é mais purgatório, Série B, você cai, passa um ano lá e volta. É complicado. Mas amanhã a gente vai falar do Mailton hoje, mas amanhã eu quero passar os números para você da carreira dele, tá? Por onde ele passou, os jogos que ele fez, tem experiência internacional. E o São Paulo conseguiu acertar aquele problema lá com o Mentalist, né? Que trouxer ban, que eles estavam com problema lá. Eles também. Bom, antes de a gente continuar, deixa eu passar a notícia pra você, que faz tempo que eu não falo pra você, não ofereço pra você, curso de graça da hashtag, tá aí, ó, Jornada Python. Python é uma das linguagens de programação mais usadas e o pessoal das empresas valorizam, né? Você vai aprender de graça, fazer passo a passo projeto de análise de dados, criação de sites e até, olha que legal, um projeto de inteligência artificial. Esse curso de graça, acontece entre os dias 15 e 18 de setembro. Qualquer um pode participar, você não precisa ter nenhum pré-requisito para participar. Barulho, mas eu não manjo nada, não tem problema. É para isso mesmo, para você se destacar no mercado de trabalho. A hashtag tá aqui com a gente, essa parceira tão legal, oferecendo curso de graça, gente, de graça. Então, no primeiro link da descrição, você clica, você vai garantir a sua vaga. E já começa, estamos chegando, já dia 1º, dia 15, já tá aí, já garante a sua participação, você vai aprender, tem o QR Code aí também se você quiser, você vai aprender muito sobre Python, uma jornada super bacana de 15 a 18 de setembro, pô, eu adoro fazer, eu fico muito contente quando eu consigo oferecer para vocês produtos bacanas, mas principalmente produtos de graça, né, gente, de graça. Então você não vai gastar nada e vai aprender de graça com a hashtag mais esse curso aí que o pessoal está oferecendo para você, tá? No vídeo de ontem fizemos o Comentando Comentários e falamos da história do Marcos Leonardo. Eu vou deixar na janelinha, mas eu vou falar para você, já desatualizou em relação ao Marcos. Quer dizer, não desatualizou porque ele ainda não acertou. Então você pode assistir, vou deixar na janelinha. Com a rodada, com o término da rodada, teve o clássico Corinthians e Palmeiras, o Flamengo empatando. A rodada foi boa pro Cruzeiro, né? O São Paulo tá em 7º lugar, 32 pontos em 22 jogos. Tá 3 pontos atrás do Mirassol, que é o 6º colocado, né? Fecha os G6, que deu uma sapecada no Bahia do Rogério Ceni.
e tá 4 pontos atrás do Bahia, que é o quarto lugar, tá 4 pontos do G4. Aí tem a diferença de número de jogos, né? De zona de rebaixamento, eu não quero nem saber, mas só pra você saber, o primeiro time na zona de rebaixamento é o Vitória com 22 pontos. Então o São Paulo tá 10 pontos na frente do primeiro time da zona de rebaixamento, mas aí já é um pesadelo que a gente, graças a Deus, já pode praticamente esquecer, né? Próximo jogo que vem essa maldita dessa data FIFA, essa chatice insuportável para assistir aqueles jogos daquela seleção horrível. O próximo jogo do São Paulo é só no dia 14. O São Paulo joga no Morumbi, já tem 2 desfalques certos. O Luciano, que tomou aquele cartão amarelo estúpido, e o Bobadilha. Vamos ver se esse departamento médico consegue recuperar jogador para estar à disposição do Crespo no próximo jogo contra o Botafogo, que é um adversário direto ali na briga pelas primeiras posições da tabela, né? O Mailton, o São Paulo conseguiu a liberação do Metalist lá sem custos, porque o São Paulo perdoou uma dívida de 600 mil euros, mais ou menos 3 milhões e 800 mil reais, que o São Paulo tinha para liberação para liberar o cara. Teve também aquela... O São Paulo argumentou que não poderia ser prejudicado por causa do transfer ban da FIFA em cima do Metalist, né? Que o Metalist está com problemas lá também. Então, contrato até o final de 2027. Como a Chapecoense não tinha nenhuma cláusula de proteção em relação ao empréstimo, não vai receber nada, ele sai da Chapecoense e está vivendo o melhor ano da carreira dele, com 27 anos. Já está no bid, já apareceu no boletim informativo lá da CBF, já pode jogar contra o Botafogo, ele estava jogando, ele já está pronto para jogar, já pode jogar no dia 14 contra o Botafogo, e ele se destacou na Chapecoense, só para você se ligar. Depois que o treinador mudou o esquema de 4-4-2 para 3-5-2, com os alas ali, né? Que é o esquema do Crespo. Então esse cara eu criei uma expectativa muito boa, e se for mesmo tudo isso, eu já quero parabenizar o pessoal do scout do São Paulo, porque o Belmonte, que é o chefe do colegiado, eu não consigo ouvir essa palavra, mas sem dar risada, disse que foi um trabalho do scout que levantou esse nome, passou para o treinador e o treinador aprovou. E aí os gênios foram atrás. Mas quando a gente critica, quando a gente tem que elogiar, elogia. Esse cara não jogou ainda, é a mesma coisa que eu falo como o cara chega. A gente não sabe se ele vai jogar ou não. O Tolói, por exemplo, a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Desejamos toda a sorte do mundo para esse Mailton. Amanhã eu vou passar os números para vocês e eu posso garantir que pelos números, esse cara aí tem tudo para ser titular, né? Para ser titular. Cara ofensivo. Na marcação falando que ele não é tão bom, mas na parte ofensiva é excelente. O São Paulo vai ganhar muito dinheiro, não. Vai ganhar um dinheiro considerável, mais ou menos cerca de 6 milhões de reais, por causa de venda de jogador agora na Europa, nessa última janela de transferência. Antony, que fechou a contratação dele com o Betis, estava querendo ir pro Betis, o Betis recuperou o futebol dele, o Manchester City liberou. E também o goleiro do Manchester City lá, o Ederson, que está indo pro Fenerbahçe. Então o São Paulo vai faturar, porque tem aquela história dos 5% que são das negociações, são destinados para os clubes formadores, aí o São Paulo vai faturar mais ou menos isso, tá? E só para você saber, para esse ano, os caras lá no São Paulo estabeleceram uma meta de 155 milhões com vendas. Esses de mecanismo de solidariedade também entram na conta. Por exemplo, teve já agora o Antony e o Ederson, mas já teve o Lucas Perry e o Emerson Royal, por exemplo, entraram nesse esquema também, o São Paulo faturou em cima. E as vendas a preço de banana do Matheus Alves, do Lucas Ferreira, do William Gomes. E essas vendas que o São Paulo faz a preço de banana poderia ser muito mais do que na verdade o São Paulo arrecada. E aí, gente, antes da gente falar do Marcos Leonardo, só aquele recadinho da KTO para vocês, está no primeiro comentário fixado para você fazer seu cadastro, se divertir. Essa semana tem... Daqui a pouco começa a Champions League, né? Vocês viram o sorteio? Aí eu me divirto. Champions League, pra mim, é o campeonato mais legal pra você fazer se divertir com a KTO, porque eu curto pra caramba. Agora, né, nessas primeiras rodadas, tem jogos terça, quarta e quinta. A partir já da semana que vem, né? Então é legal pra caramba. Se você quiser se divertir, ou com o seu time do coração, com o São Paulo, o time que você quiser. Tá sempre no primeiro comentário fixado, tá bom? Olha só, São Paulo... espera o que está faltando para o São Paulo anunciar o Marcos Leonardo? O Al Hilal liberar. O Al Hilal liberar, porque, segundo as informações, está tudo certo já entre o jogador e o São Paulo. Aquilo que a gente conversou no vídeo de ontem, ele quer jogar no São Paulo. Então, aí entrou o Atlético Mineiro também, eu vi na parada, o Flamengo também está interessado, mas ele
segundo as informações que eu apurei, quer jogar no São Paulo. E isso vai facilitar muito. Por que o Al Hilal tem interesse também, que pode ser um bom negócio para o Al Hilal? Porque tem aquele esquema de 10 estrangeiros. Eles podem lá na Arábia Saudita, só 10 estrangeiros. E 8 podem ser relacionados por partida, só. E aí, desses caras, 3 jogadores precisam nascer a partir de 2003, que é o caso do Marcos Leonardo. Outro motivo interessante, ele não vai jogar, então que ele não foi inscrito. Então o Al Hilal ficaria pagando o salário dele sem jogar a competição oficial. Por isso que seria interessante o Al Hilal emprestá-lo. E ele teria aceitado diminuir o salário astronômico que ele ganha lá para jogar no São Paulo. Então seria bom para o Marcos Leonardo, que ele jogaria no São Paulo, e aí ele estaria mais perto, sendo mais visto pelo Ancelotti, que está por aqui. Então teria a chance de até de voltar para a seleção brasileira. E o Al Hilal pensa o seguinte: se ele jogar Libertadores e Campeonato Brasileiro, que são 2 campeonatos, né, que são importantes no mundo do futebol ainda, e ele pode ser mais valorizado ainda pro Al Hilal. E se ele jogar, se ele for convocado, mais valorizado ainda. Então, é um negócio que seria bom para todo mundo. Seria bom pro Al Hilal, seria bom pro Marcos Leonardo, que ele não vai ficar parado até o final do ano, e seria bom, lógico, para nós torcedores, que seria sensacional que, né, pro São Paulo, a gente ter o Marcos Leonardo, que não é nenhum Van Basten, mas é um grande jogador. Eu acho que é um grande centroavante. Resolveria muito os nossos problemas de ataque, de qualidade no ataque. Então tá faltando isso. O São Paulo tá esperando só o Al Hilal falar, ó, beleza, vai, vamos fechado. É que eu imagino o seguinte, que eles devem estar recebendo sondagens de outros clubes, ele também. Então eu tô imaginando que isso que deve estar segurando um pouco o negócio. Mas em todo caso, já tem que sair, porque amanhã termina a janela de transferência, viu? Hoje na Europa já teve essas negociações aí com o Betis, com o Ederson, porque tá acabando o período a janela de transferência acaba amanhã, então tem que definir isso logo. Vamos torcer, gente, vamos torcer. Vamos torcer. Eu tô com esperança de amanhã fazer uma capa de vídeo com a foto do Marcos Leonardo e escrevendo do São Paulo. E amanhã eu passo também os números para você do Mailton, tá? Tá aqui os presentes para você que quer ganhar os presentes do canal. Só você ser inscrito no canal, se inscrever, participar, comentar e principalmente deixar o like. Muita gente assiste e não deixa o like, não custa nada. É uma gentileza que você faz para os canais que você gosta. Se você tá aqui, é lógico que você gosta do canal, né? Porque tem que ter muito probleminha na cabeça para estar me assistindo sem gostar de mim. Então, se você tá aqui, gosta do canal, gosta do trabalho, por favor, peça o seu like. Peça a sua inscrição, porque ajuda bastante no crescimento do canal. A gente vem passando, não só eu, muitas dificuldades na plataforma aqui, que não tem sido fácil. Eu vou falar para vocês que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, com tanto problema que a gente enfrenta aqui, mas então eu peço sua generosidade na inscrição e no like, tá bom? Então fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Vamos ver, se Deus quiser, com boas notícias. Hoje à noite, agora, está sendo prevista a reunião do conselho para aprovar aquele esquema de parceria com a base lá. Eu tô de olho, eu vou passar as informações para você. Já teria sido aprovado por uma parte que precisa aprovar, falta aprovar outra, mas vai ser aprovado porque o Casares tem todo mundo na mão ali, de conselheiro, tá tudo na mão dele, ele é tudo da situação, então deve ser aprovado. O que eu espero é que o São Paulo seja transparente com nós, torcedores, para explicar direitinho se é vantajoso ou não para o São Paulo, porque eu vou ser sincero com vocês, vindo dessa diretoria, para mim, eu fico sempre com o pé atrás. Então a gente se encontra amanhã, meus amigos. Fiquem com Deus, uma ótima semana, uma semana abençoada para você. Agora vai entrar na janelinha o vídeo de ontem e a gente se encontra amanhã. Forte abraço, tchau.